Muito bem, secretária. Bem explicado, né? Acho que todos entenderam. Queremos agradecer pela presença. As portas estão sempre abertas. Que Deus venha te abençoar, dar entendimento, conhecimento para trabalhar por este povo. Nós estamos aqui para trabalhar pelo povo, né? Agradecer a presença de todos os vereadores aqui, todos os funcionários. E as portas estão sempre abertas. Bem,
É um vagabundo. É, eu vou lá depois. Eu não... Eu não... É, só que a piscininha, né, amor? Piscininha, amor. Tá fazendo as pazes, né? Tá estão vendo. Deixa eu contar aqui. E o... Sim. É social, né? Fala com a Rafa. Fala com ela. Fala. Alguma coisa sai. Pode ficar sentado aí, ó. Posso voltar pelo disco? Botar aqui também? Também? Qual? Eu vou botar tudo contra aqui, tá? Ah, é. Não tá nem avisado. Amaro. Todos os ofícios, eventos e aparecer cada um.
Teu vice que mandou 9 projetos extraordinários. Te vira. Puxa isso aqui dele. Tá dando uma puxada nele hoje. Você tá igual a Ivana. Vai com o Del Cake na mesa. Só tô por você. Arachane, fala. Paulo Sérgio, bem-vindo. Não, mas já vai começar com a leitura, né? Ele pode sair de lá agora que botar leve, hein? Arachane, Oi, vamos começar? podemos começar? Você é igual ao Diogo. Ao vivo, presidente. Obrigado, Arachane. Quero uma boa tarde a todos os colegas vereadores, aos funcionários da casa, uma boa tarde ao público que está nos ouvindo em casa, na cidade e no interior. Vamos estar começando mais uma reunião extraordinária nessa data de hoje. Já eu quero citar os nomes dos vereadores que aqui estão presentes: vereador Amaro, vereador Derlei, vereadora Elisamara, vereador Roger, vereador Evandro, vereador Julinho e a professora Leni, vereadora professora Leni. E nosso secretário da casa, vereador Claito Dornelles. Já quero passar a palavra para o secretário que estará dando os ofícios essa tarde. Coloco a ata em votação, ata 01 de 2025 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nosso jurídico que se faz aqui presente, os colegas vereadores, todos que nos assistem através do Facebook, aos funcionários da casa, ao público aqui presente, em especial a minha namorada que acompanhou a sessão aqui conosco. Vamos à leitura dos ofícios. Ofício número 18 de 2025. Prezado senhor, apraz cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos membros dessa colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que lhes encaminhamos o projeto de lei número 10 de 2025, em anexo, o qual pretende autorização legislativa para a contratação temporária de enfermeiro, motorista técnico, enfermagem, dentista, servente para a Secretaria Municipal de Saúde. O inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal criou os agentes temporários e, ao mesmo tempo que exige que a contratação seja por tempo determinado, isto é, por prazo suficiente para pôr fim à situação transitória que lhe deu causa. Especificamente, trata-se do encerramento dos contratos de servidores para atuarem ligados à Secretaria Municipal de Saúde, já autorizado anteriormente pelas leis 4.299 de 2024, 4.292 de 2024, 4.290 de 2024 e 4.287 de 2024, que deve se encerrar em breve, e não sendo viável a ausência desse corpo técnico para altas demandas da Secretaria. Diante do exposto, solicitamos essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto e que o mesmo tenha essa tramitação em regime extraordinário, tendo em vista os justificativos expostos, sendo o que tínhamos para o momento. Prezado senhor, apraz... Perdão, só pegar o número do ofício aqui. Ofício número 21 de 2025. Prezado senhor, apraz cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos membros dessa colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que lhes encaminhamos o projeto de lei número 11 de 2025, em anexo, o qual pretende autorização legislativa para a contratação temporária de enfermeiro, motorista técnico... Esse é o mesmo? Deixa eu ver aqui. Esse é o mesmo. Motorista, técnico de enfermagem, dentista e servente secretário municipal de saúde. O inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal criou os agentes temporários e, ao mesmo tempo que exige a contratação, seja por tempo determinado, isto é, por prazo suficiente para pôr fim à situação transitória que lhe deu causa. A necessidade de incremento da equipe do magistério continua durante o exercício de 2025, apesar dos esforços administrativos visando a realização do concurso público. Ainda é necessária a contratação emergencial de servidores.
Importante frisar que agrupamos todas as outras autorizações legislativas que aconteceram durante o ano de 2024, as quais foram oriundas de aposentadorias e pedidos de exoneração. Registramos, conforme o segundo quadrimestre de 2024, o comprometimento com despesa pessoal está em 37,90% da RCL, dentro da normalidade. Diante do exposto, solicitamos à Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto e que o mesmo tenha sua tramitação em regime extraordinário, tendo em vista as justificativas acima expostas, sendo que tínhamos para o momento. Ofício número 24 de 2025. Prezado senhor, apraz cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos membros dessa coluna da Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que lhes encaminhamos o projeto de lei número 12 de 2025, em anexo, o qual pretende autorização legislativa para a contratação temporária de operário e pedreiro para a Coordenadoria de Proteção Animal, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. O inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal criou os agentes temporários e, ao mesmo tempo que exige que a contratação seja por tempo determinado, isto é, por prazo suficiente para pôr fim à situação transitória que lhe deu causa. Especificamente, trata do encerramento de contratos de servidores para atuarem ligados à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, na Coordenadoria de Proteção Animal, já autorizado anteriormente pelas leis 4.292 de 2024. Esses contratos que já se encerraram deixaram a proteção animal com a necessidade de contratação emergencial, visto que existem mais de 120 animais no canil municipal e após a enchente a situação agravou. Diante do exposto, solicitamos a essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto e que o mesmo tenha sua tramitação em regime extraordinário, tendo em vista as justificativas acima expostas, sendo que tínhamos para o momento. Parecia a mesma coisa no cabeçalho, né? Depois a gente corrige. Ofício número 17 de 2025. Prezado senhor, apraz comentar Vossa Excelência, bem como aos membros dessa coluna da Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que lhes encaminhamos o projeto de lei número 13 de 2025, em anexo, o qual dispõe sobre a celebração do acordo da cooperação técnica do Ministério da Agricultura e Pecuária. Conforme o ofício número 30 de 2025, 10 CIPOA de POA das MAP, em anexo, o Ministério propõe a realização de acordo da cooperação técnica com vistas à cedência de um médico veterinário para atuação em abatedouro frigorífico registrado no Ministério sob SIF 4249. Conforme se depreende da leitura do inciso 4º do artigo 31 da Lei Orgânica, é necessária a autorização legislativa para a pactuação de entidades públicas. Diante do exposto, solicitamos a essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto e que o mesmo tenha sua tramitação em sessão extraordinária, tendo em vista a necessidade de ajuste nos registros funcionais dos funcionários em questão. Atenciosamente, prefeito Júlio César Prates Cunha. Ofício número 26 de 2025. Prezado senhor, apraz comentar Vossa Excelência, bem como os membros dessa coluna da Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que eles encaminhamos o projeto de lei número 14 de 2025, em anexo, o qual autoriza a contratação emergencial de médico veterinário. O inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal criou os agentes temporários e, ao mesmo tempo, exige que a contratação seja por tempo determinado, isto é, por prazo suficiente para pôr fim à situação transitória que lhe deu causa. Especificamente, trata-se de profissional para atender na demanda do convênio Ministério da Agricultura e Pecuária, o qual está em apreciação nessa casa de sessão extraordinária. Vale mencionar que esse projeto só se justifica se houver a aprovação do convênio com o MAPA. A função do profissional é realizar as inspeções sanitárias atinentes ao convênio supracitado. Diante do exposto, solicitamos a essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto, que mesmo tenha sua tramitação em sessão extraordinária, tendo em vista a necessidade de ajustes nos registros funcionais e funcionários em questão. Ofício número 15 de 2025. Prezado senhor, apraz comentar Vossa Excelência, bem como os membros dessa coluna da Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que lhes encaminhamos o projeto de lei número 15 de 2025, em anexo, o qual dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. A execução das políticas públicas é tarefa sobremaneira dinâmica e requer constante atualização. O atendimento dos anseios da comunidade deve ser pautado pelos princípios constitucionais, especialmente eficiência e eficácia. Assim, na intenção de modernizar a gestão administrativa do município, bem como ver atendido os apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Poder Judiciário, estamos propondo o presente projeto de lei.
Nele, estamos revendo as estruturas funcionais e reorganizando o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas de forma que permita um melhor aproveitamento do pessoal. Ainda informamos que, a partir da aprovação desse projeto, todos os cargos em comissão do Poder Executivo possuem escolaridade mínima para provimento, conforme a orientação do TCE, o que qualifica ainda mais a gestão municipal. Diante do exposto, solicitamos essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto, sendo que tínhamos por um momento. Ofício número 28 de 2025. Prezado senhor, apraz comentar Vossa Excelência, bem como os membros dessa colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que lhes encaminhamos o projeto de lei número 16 de 2025, em anexo, o qual reajusta a gratificação do gestor de investimentos do RPPS. A Lei 4.259, de 28 de novembro de 2023, reformulou os valores a serem pagos, com recursos próprios do RPPS destinado à gestão de regime de previdência, criando jetons e reajustando os valores de gratificação de servidores dos cargos do presidente do CMP, gestor administrativo, criação dos jetons dos membros do Comitê de Investimento e membros da CMP. Entretanto, o valor de gratificação do gestor de investimento hoje é R$ 2.697,70. Não foi alterado na época, tendo em vista a complexidade e a função que exerce o gestor de investimento, o qual é responsável junto ao Ministério de Previdência pela gestão do patrimônio líquido da RPPS, que final de dezembro estava em R$ 93.522.295,25. Requer a frequente atualização do gestor, concurso sobre mercado financeiro, que muitas vezes não são custeados pelo RPPS, por não haver previsão legal com pós-graduação na área. Diante do exposto, propõe um reajuste de 30% no valor atual da gratificação do gestor, passando a ser fixado no valor de R$ 3.507,01. Assim, solicitamos essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto e que o mesmo tenha sua tramitação em sessão extraordinária, tendo em vista a necessidade de ajustes nos registros funcionais dos funcionários em questão. Ofício número 30 de 2025. Prezado senhor, apraz comentar Vossa Excelência, bem como os membros dessa Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que lhes encaminhamos o projeto de lei número 17 de 2025, em anexo, o qual pretende a autorização legislativa para a contratação temporária de monitor para a Secretaria de Assistência Social. O inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal criou os agentes temporários e, ao mesmo tempo que exige que a contratação seja por tempo determinado, isto é, por prazo suficiente para pôr fim à situação transitória que lhe deu causa. Especificamente, trata-se de necessidade de contratação de mais um monitor, visto que hoje no município há uma grande necessidade desse profissional, principalmente após a enchente de maio de 2024, que aumentaram a demanda da Secretaria de Assistência Social, conforme memorando em anexo. Diante do exposto, solicitamos essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto e que o mesmo tenha sua tramitação em regime extraordinário, tendo em vista as justificativas acima expostas. Agora é o 471. Ofício número 31 de 2025. Prezado senhor, apraz comentar Vossa Excelência, bem como os membros dessa colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo que lhes encaminhamos o projeto de lei número 18 de 2025 em anexo, o qual dispõe sobre reajuste e corrige a lei número 2915 de 2010, referente às diárias do prefeito, vice-prefeito e secretário. O presente projeto de lei busca atualizar os valores das diárias concedidas ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para custear despesas com deslocamento a outros municípios e estados. Quando em cumprimento de atividades oficiais, a revisão desses valores é necessária e justificada pelos seguintes motivos. Número 1. Defasagem dos valores frente à inflação. Os valores atualmente praticados encontram-se desatualizados frente à inflação acumulada ao longo dos anos. Essa defasagem compromete a capacidade de cobrir despesas básicas como alimentação, hospedagem e transporte, principalmente em cidades e estados com custo de vida mais elevado. Essa realidade pode gerar prejuízo financeiro para os agentes públicos, desestimulando sua participação em eventos, reuniões e compromissos fundamentais para a gestão pública e desenvolvimento do município. Número 2. Busca pela equidade e valorização dos agentes públicos. Observe-se que as diárias concedidas aos vereadores do município são superiores às destinadas ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Tal discrepância não se justifica, considerando
que os deslocamentos realizados pelo Executivo são essenciais para a administração pública, como busca de recursos, estabelecimentos de parceria e resolução de demandas que beneficiem diretamente a população. O reajuste proposto busca corrigir... Onde é que tá? Corrigir incoerência, promovendo isonomia e valorização das funções exercidas pelos agentes públicos. Número 3. Apoio e eficiência administrativa. A atualização das diárias permitirá maior autonomia e eficiência do cumprimento das agendas oficiais, evitando que os gestores precisem arcar com despesas adicionais do próprio bolso. Com valores condizentes com a realidade econômica, o Executivo Municipal estará bem mais preparado para representar o município em compromissos importantes, promovendo iniciativas que possam resultar em benefícios diretos para a população, como captação de recursos estaduais e federais, participação em fóruns e eventos técnicos. Número 4. A responsabilidade com erário e transparência. O reajuste será realizado de maneira responsável, baseado em levantamentos que consideram os índices de inflação e custos médios praticados em deslocamentos. Além disso, todas as despesas continuarão a ser fiscalizadas pelos órgãos competentes, garantindo a transparência no uso dos recursos públicos e a adequação às finalidades previstas. Por fim, a aprovação desse projeto não apenas corrige a defasagem histórica, mas também demonstra o compromisso dessa gestão com a eficiência administrativa e valorização dos agentes públicos, assegurando que os representantes do Executivo Municipal tenham condições dignas de desempenhar suas funções em benefício do interesse coletivo. Diante do exposto, solicitamos a essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto e que o mesmo tenha sua tramitação em sessão extraordinária, tendo em vista a necessidade de ajuste nos registros funcionais dos funcionários em questão. Era o que tinha de correspondência, presidente. Muito bem, senhor secretário. Então vamos os projetos. Passa a palavra para o secretário de novo. Projeto de lei número 10 de 2025. Autoriza a contratação emergencial de servidores para a Secretaria Municipal de Saúde. Executivo Municipal. Solicita autorização para a contratação emergencial. Atendendo ao que dispõe a legislação pertinente, em especial ao inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e Estatuto do Servidor Público Municipal, existindo a previsão de tais contratações emergenciais, sendo juridicamente permitido. E analisando-se a justificativa apresentada pelo Executivo, observa-se que especificamente trata-se de encerramento dos contratos de servidores para atuarem ligados à Secretaria Municipal de Saúde, já autorizado anteriormente pelas leis 4.299 de 2024, 4.292 de 2024, 4.290 de 2024 e 4.287 de 2024, que deve se encerrar em breve e não sendo viável a ausência desse corpo técnico para as altas demandas da Secretaria. E levando-se em consideração que não houve realização de concurso público pela administração anterior, não existe outra forma de suprir as necessidades que não seja contratação emergencial. Diante do exposto, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, essa assessoria jurídica opina pela viabilidade técnica do projeto de lei em análise, encontrando-se juridicamente apto para a tramitação nessa Casa de Leis, bem como para ser analisado em plenário. Foi aprovado por ambas as comissões. Coloco o projeto em discussão. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aguardando votação eletrônica. Estou Derlei só. Todos os vereadores aprovaram. Projeto de lei número 12 de 2025.
Autoriza a contratação emergencial de servidores para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Pode seguir? O parecer jurídico está na íntegra e segue o mesmo da anterior. Todas as contratações são semelhantes. Foi aprovado por ambas as comissões. Certo, senhor secretário. Coloco em discussão o projeto. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aguardando votação eletrônica. Aprovado por todos os vereadores. Próximo projeto. Projeto de lei número 13 de 2025. Autoriza a realização de convênio com o Ministério da Agricultura, Agropecuária e da outras providências. Parecer jurídico. Ao exame dessa procuradoria, vem o presente projeto de lei número... Não, 13? Pulei um aqui. Contratação, né? Mas esse aqui foi o que eu li. Contratação emergencial para pecuária e meio ambiente. Esse eu li. Ah, educação. Faltou 11, então. Esse é o 11 agora. É. 11, o 12 foi eu lido agora. É isso. Só inverteu a ordem. É a mesma coisa. Tudo bem. Registrar também aqui a presença do vereador Paulo Sérgio. Chegou na casa. Veio lá do interior, uma sessão extraordinária. Agradecer a todos os vereadores que veio do interior também, que fizeram esse esforço, né? E agradecer a todo o público presente que tem chegado, a família do Ardão Sagini, a Leide, Stefânia, Carmen. Todos bem-vindos aí. Também podia deixar de citar o presidente do Partido Republicano, Marcos Monteblack, Antônio. Todos bem-vindos na casa. Presidente, só corrigindo que a gente pulou um projeto, adiantou o 12. Já está na tela de todos os vereadores aí o 11, tá? Será lido o 11. Projeto de lei número 11 de 2025. Autoriza a contratação emergencial de profissionais. Muito bem, senhor secretário. Coloco o projeto em discussão. Vereadores. Vereador Leni com a palavra. Situação emergencial. Agora, pudesse ter um pouquinho mais de transparência. Acontece devido à pontuação de cada candidato. Então, já está escrito. O candidato não deve ter nem ressalto sobre isso, sobre a pontuação. Eu acho que torna as coisas mais claras. Então, assim, a gente fica do eu tenho mesmo que sempre faltou. Então, eu gostaria que os órgãos competentes colocassem. Eles vão fazer essa pontuação, vão só divulgar a pontuação de cada candidato, dentro de cada item, dentro de cada um desses contratos, seja colocada a pontuação dos candidatos ao cargo. Muito obrigada. Muito Tem que bem, falar mais vereadora perto Leni. Licença, presidente. Tem que falar mais perto do microfone. Oi. Saiu?
Pode repetir, vereador. Eu estou pedindo que os novos contratos, a partir de agora, os processos seletivos, seja colocada a pontuação de cada candidato, para que eles mesmos possam ver. Eu não tinha cursos, eu fiquei em segundo, terceiro lugar porque eu não tinha cursos, a entrevista foi tanto. Então eu tenho o direito de me preparar para um próximo ano eu ir melhor. Eu acho que é um direito, os outros municípios fazem isso, e isso torna mais legível para o candidato a ver e toda a população. Então é uma coisa que eu peço, isso não é feito aqui em São Jerônimo por muitos e muitos anos, e a gente ouve essa queixa do candidato que vai para um contrato, que muitas vezes tem gente que recém saiu no ensino médio e passa na frente de que tem experiência. Então isso eu acho que é uma coisa justa com todos. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora. Bem colocadas as palavras. Isso chama transparência, né? Então, coloco o projeto em discussão ainda. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Esperando votação eletrônica. Aprovado por todos os vereadores. O Deus já foi votado. 13. Projeto de lei número 13 de 2025. Autoriza a realização de convênio com o Ministério da Agricultura e Agropecuária e dá outras providências. 12 já, foi anterior. Parecer jurídico. Ao exame dessa procuradoria vem o presente projeto de lei número 13 de 2025, oriundo do Poder Executivo Municipal, requerendo autorização para a realização do convênio com o Ministério da Agricultura. O presente acordo de cooperação técnica entre o município e o Ministério da Agricultura visa a cedência de um médico veterinário para atuação em abatedouro frigorífico registrado no Ministério sobre a CIF 4.249. É de interesse o funcionamento do abatedouro frigorífico em nosso município, com a geração de emprego e renda e considerando-se a necessidade de um médico veterinário para a inspeção veterinária, nada mais justo a realização do presente termo. A Lei nº 13.019 de 2014 estabeleceu as normas gerais para disciplinar as relações de cooperação das parcerias entre a administração pública e entidades qualificadas de organizações da sociedade civil. O presente projeto é constitucional, estando instruído de toda a documentação necessária para apreciação. Foi aprovado por ambas as comissões. Obrigado, senhor secretário. Coloco o projeto de lei 13 de 2025 em discussão. Perfeito. Vereadores que concordam. Esperando votação eletrônica. Aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo projeto. Projeto número 14 de 2025. Autoriza a contratação emergencial de um médico veterinário. O parecer jurídico é semelhante às demais contratações, está na íntegra e foi aprovado pela Comissão de Justiça. Muito bem. Coloco o projeto de lei número 13 de 2020, número 14 de 2025 em discussão. Vereadores que concordam, permaneça como estão, aguardando votação eletrônica. Foi, João. Vereador Evandro. Aprovado por todos os vereadores. Próximo projeto. Projeto de lei número 15 de 2025. Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo de São Jerônimo e dá outras providências. Parecer jurídico. Para análise dessa Procuradoria Legislativa, foi encaminhado o projeto de lei número 15 de 2025, de origem do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre a nova estrutura organizacional do Executivo Municipal. Em análise inicial, em se tratando de questão de competência, nenhuma restrição a se fazer ao projeto, pois, segundo a legislação pertinente, a criação de cargos do Executivo Municipal é de competência exclusiva
do prefeito municipal. No mérito, se fazendo uma análise minuciosa da estrutura administrativa criada, sob a justificativa apresentada pelo Executivo de tornar mais eficiente a execução das políticas públicas, pode-se dizer que houve um cuidado na descrição das atribuições dos cargos, se caracterizando-se todos como direção, chefia e assessoramento. Esse cuidado deve-se ter, pois quase a totalidade das estruturas administrativas do município foram alvo de ação de inconstitucionalidade, ADIM, inclusive a atual Lei Municipal 4.074/2022. No entendimento dessa Procuradoria, no aspecto técnico-legal, o projeto não merece restrição e atende exigências do Tribunal de Contas do Estado. Na questão financeira, o impacto juntado ao projeto assegura que o município tem capacidade de absorver as despesas criadas, não comprometendo o índice de despesa com o pessoal. Portanto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico que não vincula a manifestação dos vereadores, entende essa Procuradoria pelo aspecto técnico, o presente projeto é constitucional, estando instruído de toda a documentação necessária para apreciação. Foi aprovado pela Comissão de Justiça. Muito bem, senhor secretário. Coloco o projeto de lei número 15 de 2025 em discussão. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, aguardando votação eletrônica. Vereador Roger, com a palavra. Não está saindo som. Só um minutinho, vereador. Não está saindo ainda. Meu boa tarde a todos, colegas vereadores, funcionários da casa, aqui os que estão nos assistindo, acompanhando, também pelo Facebook. Esse projeto é de grande valor para a nossa administração. Dentre eles tem alguns cargos que são importantes para o desenvolvimento do nosso município, do qual fizeram falta no ano passado, na enchente, e que agora a gente vai ter essa nova janela, novo leque de abrangência para que esses serviços possam ser feitos para a nossa comunidade nos momentos em que elas mais precisaram. Embora muitas autoridades pegaram junto no ano passado, com certeza essa aprovação do projeto é importante para o desenvolvimento e para a valorização do nosso poder executivo e também legislativo. Então aqui, a gente, unidos, eu acredito que esse projeto que está sendo aprovado hoje vai trazer muitas melhorias e avanços para o nosso município e para cada pessoa individual que vai precisar. Era isso, presidente, que só queria ressaltar a importância desse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Roger. Vereadora Elisa Mara, com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a que estão aqui nos acompanhando, as que nos acompanham pelo Facebook. As pessoas às vezes têm dúvidas e questionam os vereadores, e isso faz parte, né? Nós estamos aqui representando a sociedade. E todo governo que entra, ele monta a sua coluna dorsal, como ele entende que tem que ser o seu governo. Né? Isso faz parte, né, de todo governo, de todo prefeito que entra. E o importante é que, né, nem tudo que está sendo aprovado hoje será de imediato nomeado. Aos poucos o prefeito vai montando, né, a sua estrutura de governo. Tem secretarias que às vezes não são ocupadas, tem coordenadorias que às vezes não são ocupadas, mas o importante é que isso tudo esteja dentro do orçamento. Né? E para que não toda hora, porque já me questionaram, está largando um projeto que tem muitos cargos. Não. A maioria dos cargos já são cargos que já estão no governo, que já estão no governo passado. Eles só foram reformularizados. Então, aos poucos, o prefeito vai nomeando conforme a necessidade do governo, né? E dentro do orçamento, é óbvio, né, da responsabilidade fiscal, que não pode passar a folha de pagamento. Então, só para que a comunidade entenda que a gente está aprovando um projeto que é de extrema importância, né? E não é porque somos do governo que a gente não tenha que olhar todo o projeto, examinar, entender e poder explicar para a população, né, que não é um aumento de cargos, é um aumento de oferta de trabalho,
para que São Jerônimo possa oferecer, né, para a sua população o que a população merece através dos seus impostos. Então a gente vota com tranquilidade, porque a gente entende a necessidade e isso faz parte do governo montar a sua equipe conforme o governo entende que tem que ser. Então seria isso. Obrigado, vereadora Elisa Mara. Coloco o projeto em discussão ainda. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aguardando votação eletrônica. Vereador Roger. Já votou? Vota aí. Aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo projeto. Projeto de lei número 16 de 2025. Dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2.363 de 24 de fevereiro de 2005, que trata do regime próprio de previdência social do município de São Jerônimo e da outras providências. Parecer jurídico. Ao exame dessa procuradoria vem o projeto de lei número 16 de 2025, oriundo do Poder Executivo Municipal, o qual altera a Lei Municipal 4.259 de 2003. A Lei 4.259 de 2003 reestruturou o RPPS e, naquele momento, não foi reajustado a gratificação do gestor de investimento, cargo este que, conforme a justificativa, requer a frequente autorização do gestor com custos sobre o mercado financeiro que muitas vezes não são custeados pelo RPPS por não haver previsão legal, como pós-graduações na área. O aumento das despesas foi devidamente analisado e autorizado pelo Conselho Municipal de Previdência, considerando que tais despesas são marcadas pela verba da administração do próprio fundo. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula a manifestação dos vereadores, entende essa Procuradoria pela constitucionalidade do projeto, visto estar embasado de toda a documentação necessária para a concessão do aumento proposto. Foi aprovado pela Comissão de Justiça. Obrigado, senhor secretário. Coloco o projeto de lei número 16 de 2025 em discussão. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aguardando votação eletrônica. Vereador Roger. A Thaís vota aqui. Aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo projeto. Projeto de lei número 17 de 2025. Autoriza a contratação emergencial de servidores para a Secretaria de Assistência Social. O parecer jurídico é o mesmo de todas as contratações, segue na íntegra e foi aprovado pela Comissão de Justiça. Coloco em discussão o projeto número 17 de 2025. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aguardando votação eletrônica. Meu parou. Tá bom. Só o vereador Roger não conseguiu votar, mas aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo projeto, senhor secretário. Agora foi 17, né? Projeto de lei número 18 de 2025. Altera o artigo 1º e acrescenta os parágrafos 1º e 2º no artigo 1º da Lei Municipal 2915 de 2010. Parecer jurídico. Para análise dessa Procuradoria Legislativa, foi encaminhado o projeto de lei número 18 de 2025, de origem do Poder Executivo Municipal, o qual altera a Lei Municipal número 2.915 de 2010, a qual fixa o valor das diárias do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais. Sendo uma análise inicial e se tratando de questão de competência, nenhuma restrição a se fazer o projeto, pois, segundo a legislação pertinente, a regulamentação de pagamento de diárias do Executivo Municipal é de competência exclusiva do prefeito municipal.
No mérito, se fazendo uma análise, observe-se que a justificativa apresentada foi no sentido de que existe uma defasagem dos valores recebidos frente à inflação. No entendimento dessa Procuradoria, no aspecto técnico legal, o projeto não merece restrição e atende às exigências do Tribunal de Contas do Estado. Na questão financeira, assegura o município que tem capacidade de absorver as despesas criadas. Portanto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula a manifestação dos vereadores, entende essa Procuradoria pelo aspecto técnico. O presente projeto é constitucional, estando instruído de toda a documentação necessária para a sua apreciação. Foi aprovada pela Comissão de Justiça. Obrigado, senhor secretário. Coloco o projeto de lei número 18 de 2025 em discussão. Vereador Claito, com a palavra. Entrando no mérito da questão, presidente, concordo, né, com a questão ali do prefeito, secretários e vice-prefeito, ter o reajuste, né, até porque se equipara às nossas, levando em consideração que as despesas, assim como para nós, para eles também são as mesmas, mas eu só peço que o Poder Executivo olhe um pouquinho com atenção, né, estude a possibilidade que os demais cargos em comissão também, assim como a gente tem coordenadores, tem diretores e tem assessores, que viajam para os mesmos lugares que eles, né, que também, dentro da medida do possível, né, sob uma porcentagem, porque os valores acabam sendo extremamente baixos e, por vezes, mal custeiam a alimentação que o funcionário acaba se deslocando. Então, é um pedido desse vereador, né, que seja analisado aí, se possível, melhorar um pouco também a questão dos funcionários. Certo, vereador Claito. Vamos sim, podemos reunir a mesa diretora para nós conversar com o executivo. Direito a todos, né? Vereador Roger também com a palavra. Microfone para o vereador Roger, por gentileza. Bom, concordo com o vereador Claito, a necessidade, principalmente do setor da saúde, os nossos motoristas do interior têm passado por grandes problemas, porque eles são os mesmos funcionários, o mesmo valor que da cidade, mas só que as dificuldades é um pouco maior. A distância é extremamente gigantesca comparada aos motoristas aqui da sede e os valores são os mesmos. Eu acredito que isso tem como nós alinharmos junto com o executivo, né? É importante esse olhar, né, para os motoristas de saúde, porque eles são uma das bases do município que realmente faz a engrenagem, que fazem parte da engrenagem para andar, levar os pacientes Santa Cruz, Parobé, Guaíba, enfim, todos os municípios que os nossos pacientes são atendidos. É de extrema importância nós olharmos com carinho e aqui encarecidamente, junto com as palavras do vereador Claito, que o nosso executivo possa vir a olhar com bons olhos essa questão aí dos pagamentos, melhorar um pouco aos nossos motoristas de saúde e também aos demais que está defasado. Seria isso, presidente. Obrigado. Muito bem, vereador Roger. Vereadora Elisa Mara também com a palavra. Só para confirmar aqui e validar a palavra do meu colega Roger. Na verdade, a gente praticamente tem 2 municípios em São Jerônimo, né? 2 grandes realidades bem distintas. Às vezes, enquanto o motorista daqui vai a Porto Alegre e volta, o nosso ainda está indo. Né? Ele leva no mínimo 4 horas, 6 horas. Ele tem pacientes que saem, tem que estar 7 horas da manhã e tem pacientes que tem que estar 6 horas da tarde lá. Então, ele passa o dia, ele toma café, ele almoça, ele toma café da tarde. Então, a nossa realidade é totalmente diferente. Então, é uma das pautas que a gente vai trabalhar de algumas injustiças que precisam ser corrigidas, né? Como, por exemplo, a gente está montando o projeto São Jerônimo na Saúde. Enfermeiros e dentistas não ganham insalubridade. São as 2 profissões mais insalubres e não tem insalubridade. Eu ganho insalubridade, eu trabalho só na recepção. E o enfermeiro e o dentista não ganham insalubridade. Médicos e dentistas ganham difícil acesso para ir para o interior. Enfermeiros não ganham difícil acesso para o interior. Então, são pequenas injustiças que a gente tem que começar a ir corrigindo para tornar mais justo, né? Porque desmotiva o funcionário quando ele não é valorizado igual, né, o colega. Então, são coisas que a gente tem que começar a trabalhar. Até foi feito, e provavelmente o doutor Petoni lembra, foi no governo Pata que foi contratada uma empresa por uma reclassificação salarial
que é uma coisa que faz muito tempo que a gente batalha sobre isso, e foi pago 25 mil para a empresa naquela época, para fazer todo um estudo em São Jerônimo sobre o funcionalismo de São Jerônimo. Saber quem precisa receber insalubridade, quem não precisa, quem precisa 40%, quem precisa 20%, quem está dentro, quem não... Então, só que, na verdade, ficou tudo na cabeça, né? Isso nunca aconteceu e tem muitas injustiças que a gente precisa trabalhar. Começando pela... Né, para que a gente possa, talvez, olhar de uma forma diferente para uma realidade que é totalmente diferente. Obrigado, vereadora. É igualdade para todos, né? Se uns ganham, outros não, alguma coisa de errado tem. Então, se está errado, tem que corrigir, né? E a gente se coloca à disposição, a mesa diretora também, com todos os vereadores, para nós conversar com o prefeito, Julião, e o vice-pico, né? Para nós tomar a providência o mais rápido possível, né? Então, coloco ainda o projeto em discussão. Então, todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. A palavra, senhor secretário. Encerrados os trabalhos de secretaria, presidente. Seria isso no momento. Quero agradecer a presença de todos presentes. Desejar uma boa semana a todos vocês, ao público que está em casa. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Declaro a sessão encerrada.